Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, atendendo a pedidos, vai ser uma das aulas que eu dava em 2014 no meu curso de radiestesia. É um vídeo longo, porque a aula durava normalmente 1 hora, mas para quem gosta desse assunto eu recomendo que assista até o final, porque tem informações muito importantes. Mais uma vez, eu detesto ter que falar isso, mas em todo vídeo eu tenho que falar isso. Se você não acredita, se você não gosta, se você acha que eu não sei de nada, não veja esse vídeo, gente. Se desinscreva do canal e vai ver outra coisa, tá bom? É chato ter que ficar falando isso em todo vídeo, mas todo vídeo tem sempre aquela mensagenzinha chata. Gente, não vê, tá bom? Agora, quem gosta do assunto, quem curte o assunto, é um vídeo que vai ter muitas informações muito importantes. Eu recomendo que vocês vejam até o final. A gente pode trabalhar também com gráficos radiestésicos, gente. A gente pode fazer um monte de coisa com gráficos radiestésicos. Ou seja, isso aqui é um outro instrumento de radiestesia. Como é que eu faço um gráfico anestésico? Simplesmente pego uma folha de papel e desenho na folha de papel. Esses desenhos que são feitos nessa folha de papel, eles modulam a forma como eles trabalham, modulam. É como se fosse uma antena. Para cada tipo de frequência que você queira sintonizar, você tem um desenho diferente de cada antena. Uma antena para micro-ondas, ela tem uma forma, ela tem um diâmetro, ela tem uma série de coisas. Uma antena para pegar sinal de VHF de televisão, ela é feita de 2 coisinhas de metal. Uma antena para rádio na faixa dos 40 metros, ela tem que ter 2 metros de comprimento, tem que ser isolada nas pontas, né? Então, para cada frequência que você vai sintonizar, a antena é desenhada de um jeito para exatamente pegar os harmônicos dessa frequência. E a mesma coisa se passa com o gráfico radiestésico. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns gráficos radiestésicos, mas existem trocentos bilhões de gráficos radiestésicos no mundo. Então, os gráficos radiestésicos que eu vou passar para vocês são alguns exemplos. Esse, por exemplo, que eu estou passando para vocês aqui, chama gráfico desimpregnador. Ele é utilizado em limpeza, tanto de pêndulo, cristal, testemunho que você vai utilizar no teu pêndulo, bastão de radiônica, tá? Ele pode ser empregado até em cura, você põe em cima lá da área da pessoa onde vai curar. É utilizado para desimpregnar aura. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de gráfico ele é utilizado até em apometria. Tem muitas casas apométricas que utilizam esse tipo de gráfico radiestésico. Então, esse gráfico, por exemplo, aqui, é o gráfico desimpregnador, né? É um gráfico feito para limpeza. Então, por exemplo, você quer fazer uma limpeza de cristal? Em vez de você pegar o cristal, botar no sal grosso, dentro da água, deixar 24 horas, deixa o cristal 24 horas no meio desse desenho. Deixa ele ali. Ele vai fazer o mesmo efeito que é utilizado no cristal com sal grosso. Ele faz limpeza, ele age como se fosse o sal grosso. Então, esses desenhos que estão sendo feitos nesse papel são desenhos de harmônicos de onda para você limpar esse cristal. Eu gosto muito de utilizar esse gráfico aqui para limpeza, principalmente de cristal. Eu gosto de utilizar esse cristal, esse gráfico, desculpa. Então vocês podem utilizar aí qualquer um. Bom, esse aqui é o diafragma. Esse também, ele trabalha como neutralizador de tipo de energia negativa
ele acelera a regeneração de tecidos, trabalha problemas emocionais. Após 1 hora de uso, a pessoa estará neutralizada de qualquer negatividade energética. Isso aqui serve, por exemplo, eu já vi muito utilizarem isso quando você tem uma ferida, colocar esse gráfico em cima da ferida. Muito bom, por exemplo, para limpar, por exemplo, a terceira visão. Você está vendo coisas, você está tendo um monte de problema. Esse desenho, faz esse desenho em cima de uma folhinha de papel, cartão ou qualquer tipo, põe em cima da terceira visão e ela tem aí também um excelente efeito. Então esse é para ser usado em pacientes. Ele é muito bom, tá? Muita gente utiliza. Minha mãe utilizava muito. Esse aqui é o de 9 círculos, utilizado para proteção. Como é que muita gente utiliza? Eu, por exemplo, eu tenho um patuazinho que eu tenho esse gráfico e tenho um sigilo de proteção dentro dele. E coloquei no centro desse gráfico e utilizo ele no patuazinho. E se você, por exemplo, pegar esse desenho, colocar num quadro, por exemplo, na sua loja ou no seu escritório, a pessoa que passa vai ver, vai achar que aquilo é um tipo de arte moderna, alguma coisa parecida. Mas é um excelente símbolo de proteção. Isso é uma coisa que vocês já podem notar, tem muita gente utilizando isso, né? Você vai numa loja, por exemplo, eu já fui num escritório de advocacia e o cara tinha isso aí bem assim atrás da mesa dele. Então, olha, ele pode ser usado para aplicação à distância. Para isso você tem que utilizar uma pedra de cristal de quartzo ou qualquer outra pedra. Esse caso da aplicação à distância, eu nunca fiz nenhum experimento desse tipo. Que eu uso em casa, numa boa, tá, para proteção eu uso. E nós temos aqui o gráfico radiestésico mais conhecido de todos. O Baguá, gente, também é um gráfico radiestésico. O Baguá, ele é utilizado para harmonização de ambientes. Um Feng Shui. É Feng Shui, eu botei Feng Shui, né? Mas é Feng Shui. O Baguá é utilizado para harmonizar ambientes. Tem gente que, eu conheço gente que trabalha com Feng Shui, que toma medida do ambiente com cristais ou com barras assimétricas. Ele vai e regula toda essa energização da casa com o Baguá. O Baguá, para funcionar, no caso, para regularizar ambientes, ele tem que ter um espelho aqui no meio, tá bom? Esse Baguá aqui é um Baguá de estudo, tá? Mas o Baguá mesmo, para regularizar, ele tem que ter um espelho aqui. Então você coloca o Baguá em determinada parte da casa para acertar o Qi, né, ou o Chi da casa, né, para vocês então fazerem a limpeza. Tá? Esse é o gráfico, digamos assim, mais conhecido, né? O gráfico radiestésico mais conhecido. Existem trocentos milhões de gráficos radiestésicos por aí. Muitos gráficos. O importante é que se vocês realmente forem se dedicar à radiestesia, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que existe, eu gosto muito de radiestesia, eu tenho um material bem interessante de radiestesia, gosto muito de utilizar radiestesia quando eu vou em lugares, quando eu dou consulta, sabe? Eu utilizo muito o pêndulo, né, e normalmente a mesa radiônica. Comecem pelo mais simples. Comprem um primeiro pêndulo que vocês têm que comprar, compre um pêndulo pontudinho de quartzo transparente. Com esse pêndulo já vai dar para fazer um monte de exercícios. Já. Depois, com o tempo, né, vocês vão sentindo aí a necessidade de vocês vão comprando aí o que vocês quiserem, tá? O material que vocês acharem. Bom, gente, então essa é a parte então de pêndulos gráficos, equipamentos e tal. A gente vai entrar agora em radiônica, que é uma outra vertente da radiestesia, mas que é uma vertente muito bacana e muito importante de radiestesia, que é a radiônica. O que é radiônica? É a utilização de aparelhos que podem ser aparelhos eletrônicos, aparelhos magnéticos ou mecânicos para interpretação e transmissão
de informações vibracionais. A gente utiliza aparelhos, sim, tem gente que trabalha com aparelhos eletrônicos. Um aparelho de radiônica, ele pode ser definido como um sintonizador de frequências biológicas não detectáveis através dos meios usuais, que utiliza da percepção extrasensorial do operador para mapear o campo energético do elemento pesquisado. Essa técnica de radiônica, ela surgiu na década de 20 nos Estados Unidos, graças ao trabalho de um Dr. Abrams, que ele era um médico de São Francisco e que ele ficou aí um tempão fazendo pesquisa e desenvolvimento de aparelhos radiônicos. Então existem diversos aparelhos radiônicos, inclusive tem um museu nos Estados Unidos chamado de Museu de Coisas Bizarras, onde todos os equipamentos do Dr. Abrams estão lá como se fosse uma curiosidade bizarra. Isso é muito importante eu levar em conta para vocês, tá? Por quê? Porque é medicina, você sabe, né? Bom, ao contrário do que muitos imaginam, as máquinas radiônicas não emitem energia, isso é importante, mas sim informações que interagem com os campos radiestésicos, também chamado de campos mórficos. Esses campos mórficos são campos de energias formativos e informativos descoberto por um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Esse aspecto, então, ele guarda semelhanças com outras terapias holísticas que são primariamente informativas, tais como a acupuntura, florais de Bach ou homeopatia. Então tem muita ligação, né, da homeopatia, da acupuntura, tá, com essas máquinas. Elas têm praticamente o mesmo princípio, né, que é o princípio de você pegar uma determinada substância e trabalhar apenas com a energia dessa substância. Né? A homeopatia, por exemplo, por que chama homeopatia? Porque homeo de semelhante, né? Então semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, se você quiser curar uma pessoa de envenenamento, você vai utilizar normalmente na homeopatia um veneno. Só que esse veneno, ele está tão diluído, mas tão diluído, que você não tem mais a propriedade física do veneno ali. Você só tem a propriedade energética do veneno. E a propriedade energética do veneno, ela, em determinadas dosagens, ela cura o veneno. Então, por exemplo, a gente tem diversos problemas, né? Por exemplo, se você é um cara ansioso, na homeopatia eles vão te dar um remédio chamado ansiedade. E a alopatia, que é a nossa medicina tradicional, para você curar o veneno, eles te dão um contra-veneno. Tá? Então essa é a característica. E o florais de Bach, ele atua mais ou menos igual à homeopatia. Só que o florais de Bach, ele atua aonde? Ele atua no nosso psíquico. Florais de Bach não cura nenhuma doença do corpo. Ele cura a doença da mente. O que esses instrumentos radiônicos precisam ter para funcionar? Eles precisam ser reguláveis. O operador tem que regular para atingir o que ele quer pegar. Uma outra coisa interessante: a energia do terapeuta deve ser preservada durante o processo. Ou seja, o aparelho não deve descarregar ou sobrecarregar o operador. Isso é muito importante. A gente tem que, depois eu vou passar para vocês técnicas de proteção para a gente não entrar na energia. E é a mesma coisa, por exemplo, de um cara que tira radiografia. Hoje mesmo eu estava no dentista, né? A dentista foi tirar uma radiografia do meu dente, ela saiu da sala, né, gente? Porque ela teve que se preservar aí do raio-x, né? Então, no nosso caso, que vamos fazer curas, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar esses rescaldos aí. Uma outra coisa importante nesses aparelhos: eles têm que ter um princípio eletromagnético ou mecânico.
Se alguém chegar para você com um aparelho ligado coisa nenhuma em lugar nenhum, o aparelho tem que ter uma bobina, ele tem que ter um ímã, ele tem que ter coisas que vão gerar energia, eles têm que ter princípio eletrônico. Tem gente que pega esse aparelho aqui, cura isso. Você olha para dentro do aparelho, não tem nada no aparelho. Então o aparelho de radiestesia ele tem que ter um cristal, ele tem que ter uma série de outras coisas para poder fazer. Então é por isso que essa área nossa aqui de ocultismo ela é muito passível de pessoas que querem enganar a gente, né? Passar a gente para trás, porque tem muito disso, né? Muita gente querendo ser aí o espertinho. Isso aí. Ok? Então é isso aí. Nós vamos começar a falar agora de radiônica e de alguma coisa de princípios de radiônica. O grande problema, gente, é o seguinte. Quando a gente vai comprar, por exemplo, um gráfico de radiônica, existem 300 mil tipos de gráfico de radiônica no mercado. Existe gráfico de radiônica, radiônica energética, eu já vi radiônica genética, eu já vi radiônica do caboclo cobra coral, eu já vi um monte de radiônica de tudo quanto é coisa diferente. Outras coisas, por exemplo, quando você vai detectar determinadas energias em casa, tá? Eu vou passar para vocês mais tarde no curso o desenho de uma antena que vocês vão ter que utilizar pendurada como uma medalha para resolver alguns casos. Mas cuidado no uso da radiestesia radiônica para cura. Vamos falar de mesa radiônica. Existem vários tipos de mesas radiônicas. Vocês têm que escolher a mesa que mais adapta a você. Eu vou colocar aqui algumas mesas como exemplo para vocês aí terem uma ideia, mas vocês têm que ver aí no mercado qual o tipo de mesa melhor para isso. Tem esses tipos de mesa aí, ó, diversos tipos de mesa no mercado. Tem mesa egípcia. Dizer para vocês que uma é melhor que a outra, qual que é melhor, qual que é boa, fica muito complicado para eu dizer, porque eu não trabalhei com todas elas na prática. Eu só trabalhei com algumas mesas. Então fica muito difícil para mim dizer para vocês, olha, essa é melhor, essa é ruim. Mas vocês têm que ir vendo aí qual o tipo de mesa que vocês se adaptam melhor. Eu recomendo vocês começarem do mais fácil para ir depois para o mais difícil. Então, o que é mesa radiônica, gente? Mesa radiônica é um instrumento de cura, ele é um instrumento de realinhamento e também é de harmonização de energias. Então, na mesa radiônica, você entra em contato com o que está originando o desequilíbrio da doença. Então, cuidado com o oráculo de mesa radiônica. Tá? Eu quero saber o meu futuro. Aí o cara pega a mesa radiônica, passa o pêndulo, ó, você vai... Isso em radiônica não existe. A mesa radiônica ela serve para fazer diagnóstico e também curas. A cura é realizada no momento da consulta. Tem atuação no campo físico, mental, emocional e espiritual. Ele é muito utilizado para ajustar as influências energéticas em residências e ambientes profissionais. Tem muita gente que vai para uma casa, por exemplo, a casa aí tem suspeita, por exemplo, de estar mal assombrada, em vez do cara levar todos aqueles instrumentos que eu passei para vocês no início aqui do curso, ela simplesmente leva uma mesa radiônica. Perfeito, mas tem que ser uma mesa radiônica com o objetivo especial para isso. Cada uma mesa radiônica, ela tem aí a sua função, a sua serventia. O principal objetivo da mesa radiônica é ajudar as pessoas a encontrar o caminho de ascensão e consciência cósmica, que são mecanismos indispensáveis para integrar totalmente ao universo do qual a pessoa pertence. É um instrumento de conexão com a nossa verdadeira essência universal, através da energia que vem do universo. Essa energia pode auxiliar as pessoas a transmutar a energia do seu inconsciente, proporcionando mudanças significativas, promovendo a cura e harmonia universal do ser. Então, a mesa radiônica, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, ela tem que ser utilizada com integridade
e respeito. O respeito que eu digo aqui é seriedade, sempre para o bem-estar, sempre para o bem-estar da humanidade. E para isso deve ter a permissão do sagrado anjo guardião da pessoa. Uma coisa que eu deixei bem claro aqui, é importante ressaltar que a mesa radiônica não deve ser utilizada como um instrumento de curiosidade, como um instrumento de adivinhação. Então muita gente utiliza mesa radiônica para adivinhar as coisas. O que deve ser prevalecido nas consultas é a qualidade dos propósitos e sintonização com a luz superior. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, sinalizem para mim que gostaram, para eu fazer outros vídeos mais ou menos desse assunto, ou coloque mais outras aulas de outros cursos que eu já dei. Ok, gente? Tudo de bom para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt.